Vamos voltando, vamos voltando. Eu já ia perguntar quem é Binho, agora que eu vi sua carinha aí. É porque eu tô pelo computador do meu pai. Aí tá o nome dele. Imaginei que estivesse usando alguma coisa nesse sentido mesmo. Eu esqueci de O meu celular observar, deu erro. quantas pessoas nós tínhamos. 12? Era 16, se não me engano. 16? Nós chegamos a 16, eu não vi. Agora nós temos 11. Bom, o pessoal vai entrando aqui devagarzinho, eu vou admitindo e nós vamos retomar, tá bom? Para não perdermos nosso tempo. Como a gente estava falando a respeito de informação. Quando os pais têm a informação, alguns pais têm a informação e não se sentem em condições de passar essas informações, e alguns, como a Amanda mesma acabou de comentar, alguns infelizmente também não foram ensinados. Eu também percebo, principalmente respondendo para a Amanda, né? Uma falta de interesse, sabe, Amanda? Porque nós estamos numa era que todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, pode morar de aluguel, pode morar numa casinha simples, pode morar lá na favela, todo mundo tem acesso à internet, porque tem Wi-Fi grátis em alguns lugares também. E assim, se quiser ter informação, está acessível. Eu percebo uma falta de interesse, sabe? Porque do mesmo jeito que existe uma mãe que não recebeu informações adequadas da sua mãe, e aí do jeito que ela aprendeu errado, ela ensina errado, existe aquela que percebe que sofreu muito porque ela recebeu informações erradas e ela vai correr atrás das informações corretas para passar para os seus filhos para não acontecer a mesma coisa com eles. Então há um certo interesse, um certo amor maternal no sentido de eu quero criar meus filhos diferentes, eu quero passar informações adequadas, né? Eu penso assim que não tem justificativa para uma coisa dessa. Não tem, tem algumas coisas que podem até ter explicação, mas justificativa é um pouco complicado, porque hoje em dia as informações estão muito fáceis, estão muito acessíveis. Só para vocês terem uma ideia da fantasia que acontece na mente de uma criança a respeito desse assunto, pois não? Justamente agora que eu ia falar desse assunto, aparece uma pessoa da terceira infância. Essa pessoa da terceira infância está muito interessada e fazendo muitas perguntas ultimamente. E sempre eu tento responder as perguntas da maneira mais fácil para ele entender. Então ele já sabe como que faz o neném, ele já sabe como que é o ato sexual. Esses dias ele me perguntou como que sai, eu expliquei. Ele perguntou se dói, eu falei que dói. Aí ele foi me perguntar essa semana, eu estava lendo o texto e lembrei. Ele foi me perguntar se dói fazer o neném. Aí eu imaginei que ele estava pensando na dor feminina. Eu pensei que ele estava fantasiando que o ato sexual seria dolorido para a mulher, né? Mas aí, ao invés de eu responder sem saber exatamente o que ele queria perguntar, eu melhorei a pergunta para ele. Eu falei assim: dói que jeito? O que você acha que dói? Ele falou: a semente sair de dentro de mim, vai doer demais sair uma semente por esse lugarzinho aqui do bilau, é muito pequenininho. Ele imaginou, gente, que o saía tudo de uma vez, a bolinha dele, do saquinho dele, ia sair inteira de uma vez para fazer o neném. Ele achou que a semente era daquele tamanho. Olha a fantasia da criança. Se a gente não esclarece, como que fica agressivo na mente dele, né? Falei, não, filho, é igual xixi, você não vai sentir, é microscópico, e dei todas as orientações, e ele ainda ficou assim, pensativo, de vez em quando vinha com alguma perguntinha a mais.
Como a gente tem cachorrinho em casa, os cachorrinhos tiveram filhote, ele viu os cachorrinhos cruzando. A próxima pergunta foi: quando o homem e a mulher vão fazer um filhote, eles também ficam grudados? Daquele jeito? É muita fantasia. Se é uma mãe ignorante, que nunca leu a respeito, não precisa fazer psicologia para saber responder essas perguntas, não. Mas tem mãe ignorante que às vezes é formada em curso superior, mas ela tem vergonha de falar sobre esse assunto. Fala assim: ah, menino, que essa pergunta indecente? Cala a boca, sai para lá, não é? Não tem? Ou se não, joga a bola pro vai perguntar esse trem pro seu pai. Isso é coisa de homem, vai perguntar pro seu pai. E o pai mais travado ainda capaz. Então é complicado. Eu não julgo quem não responde, quem responde incorreto. Eu não julgo, não é isso. Eu estou dizendo que não justifica a ausência de conhecimento. Mas eu não julgo quem não dá conta de fazer uma criação correta. Porque não é fácil. Vocês que ainda não têm filhos, não imaginam em quais circunstâncias, quanta sinuca de bico a gente é colocado. Né? Porque as perguntas são assim, toda vez que vai fazer um filho tem que fazer. Aí eu falei, tem que fazer esse negócio que você me explicou? Tem. Aí ele olha para mim e fala assim, quer dizer que você fez 4 vezes? Pior, ficou pior quando ele falou assim, quer dizer então que você não fez só com meu pai, porque o pai dos meus irmãos é outro pai. Você fez com o pai deles também, sabe, gente? Na cabecinha dele a coisa foi complicando, ele foi entendendo e as coisas foram complicando. Então não é fácil a gente responder esse tipo de pergunta, não, sendo sincera, sendo honesta, né? Não é fácil, não. E ele perguntou, a última pergunta foi, se doía, eu falei que não doía, que inclusive traz prazer. Você gosta de fazer isso? Ai, gente, a gente tem que responder, gosta. Pior que gosta. Oi, Amanda. Eu fiquei aqui numa dúvida, assim, sabe? Porque, por exemplo, assim, tem algumas famílias que é muito complicado, assim, porque às vezes por uma crença religiosa a pessoa pensa que não pode falar disso, porque é pecado, e todo esse contexto. Aí vamos supor que essa criança chegue num consultório, né? E aí ela traz dúvidas e fala sobre esses assuntos e tal, mas você sabe que para aqueles pais isso é quase que ofensivo você falar disso para a criança. Como que procede, assim? Porque eu já tive casos, assim, que eu já convivi, assim, que eu fiquei assim, gente, eu tinha que falar isso para criança, mas se eu falar, o pai depois vai chegar, assim, soltando os cachorros em cima de mim, e eu sempre fiquei assim, nossa, como é que faz, né? Principalmente numa questão profissional. Na questão profissional, quando nós estamos atendendo uma criança clinicamente, a gente tem que trabalhar com a demanda. E a demanda que vem geralmente é emocional. Eu só vou ter que falar sobre sexo com uma criança num consultório, eu imagino que numa circunstância de criança abusada, porque eu vou ter que explicar algumas coisas para ela e de acordo com as perguntas que ela fizer também, porque eles não são de tocar muito nesse assunto, porque para eles é doloroso, né? Agora, no aspecto de informação, no aspecto de psicoeducação, não cabe num consultório na área clínica, Amanda. A psicoeducação, ela cabe em ambientes institucionais, como, por exemplo, dar uma palestra, falar com uma roda de conversa com alguns adolescentes, trabalhar temáticas na escola. E os pais hoje em dia sabem que esses temas são trabalhados na escola, inclusive eles adoram, alguns pais acham maravilhoso terceirizar essa parte que era deles para a escola, porque eles se sentem livres dessa obrigação, e aí é a escola que tem a obrigação de ensinar essa parte aí, eu não tenho que ensinar não. Então, aí a gente pode ficar tranquilo, que nós estamos falando num sentido, num âmbito institucional. Agora, dentro do consultório, se uma criança faz uma pergunta e você tem dúvidas se você pode responder essa pergunta dele ou não, porque se você responder de forma
verdadeira, você vai ferir alguma crença familiar, você tem que dizer para a criança, perguntar isso para os pais dela. Não seria melhor você fazer essa pergunta para sua mamãe ou para o seu papai? Será que eles não vão te responder, te orientar da maneira que eles acreditam? A criança vai falar, mas eu tenho vergonha de falar com a minha mãe. A gente vai trabalhar essa vergonha, a gente não vai trabalhar a possibilidade. A gente vai trabalhar as relações. E, ao mesmo tempo, quando chamar os pais para conversar, tentar conversar com os pais, né? Fazer um trabalho de esclarecimento, não exatamente de convencimento, que a gente não tem que convencer ninguém, né? Mas dizer para ele que a criança está em dúvida, o que eles podem fazer a respeito, que tipo de orientação que eles vão dar e ouvi-los, né? Eu acredito que é mais importante a gente fazer esse papel de ponte e de mediação do que explicar para o filho, falar, olha, o negócio não é bem assim não, mas sua mãe e seu pai que não conta. Eu não posso fazer de maneira alguma uma coisa dessa, né? Colocar o filho contra os pais. Então, eu acredito que seria nesse sentido. Esclareceu? Ok? Bom, o que mais que a gente tem que falar? Vamos correr contra o relógio aqui. Além das alterações hormonais, que são essas que provocam essas questões que nós acabamos de conversar, né? Sobre mudança de corpo, mudanças físicas, né? De estrutura física mesmo. Existem também alterações no cérebro de um adolescente. Por que vocês acham que... Não, vou mudar o jeito de falar. Espera só um pouquinho. A luta pela diminuição da maioridade penal passa pelo assunto que nós vamos discutir agora. Porque existem estudos de mapeamento cerebral de adolescentes comprovando que o cérebro do adolescente ainda não está completamente desenvolvido. E qual é a parte que ainda está em desenvolvimento? Exatamente a parte de execução, planejamento e tomada de decisão. Ou seja, um adolescente, cognitivamente falando, ele não está pronto, ele não é apto, competente para responder pelos próprios atos. Não significa que nós vamos defender os delinquentes e dizer que eles não sabem o que estão fazendo. Não exatamente isso. Não é isso que nós não vamos entrar nessa polêmica. Mas é para a gente entender que o cérebro do adolescente ele ainda é imaturo e que o córtex frontal, que é a parte do cérebro que é responsável por essas atividades que eu acabei de citar, ele ainda está em formação. Ou seja, é uma parte muito crítica que ainda está em desenvolvimento. Então, quando convidam profissionais da área da psicologia, pesquisadores para falar sobre a sua opinião em relação à diminuição da maioridade penal, seria baseado nesse tipo de argumento, tá? De que o adolescente ainda não tem o cérebro completamente maduro, que se daria uma resposta para não pode diminuir a maioridade penal. Um adolescente ainda não tem condições de responder criminalmente, por exemplo. Não existe uma chavinha também, né? Porque ele fez 18 anos hoje, que a partir de amanhã ele consegue decidir tudo da vida, todas as decisões serão tomadas de forma correta. Não é assim. Mas é um processo que está em desenvolvimento e esse desenvolvimento ainda não acabou. Ou seja, na adolescência, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Por isso, a gente tem, na área da psicologia, a gente tem que defender essa questão de que o adolescente ainda não está pronto para tomar algumas decisões. Ele ainda não é autônomo, ele ainda não é independente. Filho, acende a luz dessa sala aqui, por favor. Toda hora o sol esconde, está ficando escuro. Ele ainda não tem condições de... Obrigada. De responder muitas vezes pelas próprias atitudes. Ele precisa de alguém para responder por ele. Seja numa escola, seja numa situação de conflito, seja numa situação de até criminal mesmo, ele ainda não tem condição. Por isso que ele não pode ainda também fazer uma carteira de habilitação, né? Por isso que o voto
É opcional, porque todas essas questões que envolvem decisões e autonomia ainda não estão prontas para o adolescente. Vamos falar agora sobre algumas questões de desenvolvimento da saúde do adolescente. O que pode alterar, o que pode ser diferente entre o adolescente e uma criança que a gente estava conversando no período anterior. Sono. Os adolescentes agora começam a ficar mais... começa a querer ficar dono do próprio nariz e fala assim, não preciso dormir tal hora, não, eu não concordo que eu tenho que dormir mais cedo, eu consigo acordar amanhã na hora, etc. E a gente sabe que os adolescentes, mesmo que os pais desligando a TV, mandando para o quarto, eles ficam no celular, eles ficam no computador, a noite inteira, alguns casos. E aí o que acontece? Acontece que no outro dia ele tem que ir para a escola ou assistir uma live, que é a nossa realidade atual. E nem sempre... Oi? Principalmente agora, igual eu tenho amigos que infelizmente estão trocando a noite pelo dia. E, tipo, eles têm aula de dia, de manhã. Aí eles falam que eles acordam super indispostos, eles não têm vontade de ficar nas aulas, de prestar atenção, e fica por isso. Exatamente. Aí eu acho isso muito errado, assim, por parte deles que já estão quase entrando na juventude e não tem quase responsabilidade no horário. Ou seja, os pais ainda deveriam ter mais firmeza e mais controle sobre esses aspectos, mas é mais difícil controlar isso no adolescente. Eu admito que não é fácil. E o que acontece com um adolescente que não dorme a noite toda, ele fica acordado, ele quer trocar o dia pela noite, aí no outro dia ele tem que fazer as atividades normais, né? Ou assistir uma live, ou participar de alguma reunião em família, seja mesmo a mesa do almoço, etc. O que acontece? Desânimo, falta de atenção, a privação do sono, ela pode diminuir a motivação, ela pode causar irritabilidade. Os adolescentes são muito conhecidos pela irritabilidade, e isso pode estar, em alguns casos, associado à alteração hormonal, quanto também pode estar associada à privação de sono. Vai diminuir a concentração, vai prejudicar o desempenho escolar. E a sonolência pode ser, no caso dos Estados Unidos, que os adolescentes já podem dirigir a partir dos 16 anos, está citando no livro que em alguns casos pode ser fatal a sonolência para os adolescentes, porque eles vão dirigir e eles podem dormir no volante e isso pode causar um acidente fatal. Por que os adolescentes ficam acordados até tarde? Está uma pergunta aqui. É porque eles querem ficar na internet. Eles querem ficar conectados com o mundo. Esse negócio de ficar conectado não basta só de dia, tem que ser 24 horas. Eu desligo a minha internet para dormir. E quando eu converso com alguns adolescentes, eles ficam estupefatos quando eu falo isso. Você desliga? Como assim? Ué, eu quero dormir, vou desligar a minha internet. E se me perturbar com SMS, eu desligo o celular. Tá na hora de dormir. Mas muita gente não consegue se desligar. Ficar offline é um castigo absurdo. Ir para algum lugar que não tem internet é matar, né? É pedir para matar um adolescente, ficar offline. Então, essa questão da ansiedade tem aumentado entre os adolescentes por causa disso também. Além da privação do sono, essa necessidade de estar conectado com o mundo, não é só com os amigos, mas com o mundo. E o nosso corpo precisa de uma substância, de um hormônio chamado melatonina para dormir bem. E a melatonina só é produzida no escuro. E essa tela aqui, ela não deixa a melatonina funcionar direitinho. Então, às vezes, pode até tentar dormir mais cedo e não consegue, porque é um ritual. O nosso sono é um processo.
Se a gente começa a dormir tarde e acordar tarde, o nosso corpo acostuma. Nossa, o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, principalmente com o que não presta. Então, se a gente quiser comer errado, dormir errado, o nosso corpo adapta facinho. Depois, para voltar, né, é muito difícil. Eu fiz essa besteira nas minhas férias. Eu sou uma pessoa muito noturna e não sou uma pessoa diurna. E eu fiz isso nas minhas férias. Eu assistia série até 3 da manhã, até tarde. Também é a hora que eu tenho para ficar sozinha, tranquila. Então, é a hora que eu ficava lá assistindo a série, tomando um vinho e tal, e curtindo o meu momento, né? Que hora que eu ia acordar? Não tinha hora para acordar, não tinha aula, não tinha trabalho, então eu acordava a hora que meu corpo queria. E agora, para voltar? Não é fácil, é um exercício que demanda disciplina. E a gente tem dificuldade de acordar, de levantar, de ficar, não é? É porque a gente acaba entrando nesse ritmo. Se o adolescente não for orientado, se ele não tiver rotina de horário, ele vai ter dificuldades para acordar e dormir na hora certa e ele vai ter o ritmo de sono alterado e isso pode ser seríssimo. Com o passar do tempo, isso pode provocar problemas mais graves na saúde desse adolescente. Além do sono, a gente tem que falar sobre alimentação e exercício físico, mas assim, eu vou passar rapidinho, porque a gente falou bastante, principalmente sobre atividade física e problemas de nutrição. A gente falou sobre obesidade lá na segunda e na terceira infância, e isso não deixa de ser diferente, não é diferente aqui na adolescência. Do mesmo jeito que há uma epidemia de obesidade na segunda e na terceira infância, isso se repete na adolescência, pelos mesmos motivos, vida sedentária, acesso ao fast food e etc. Então, para evitar a obesidade, a mesma receitinha, alimentação saudável e atividade física. Só que na adolescência acontece um problema pior, mais grave. Não é simplesmente ficar obeso. Na adolescência, há modificações no corpo, como a gente acabou de falar agora há pouco, e essas modificações também alteram a imagem corporal que o adolescente tem. E a autoestima está ligada à imagem corporal. E o que acontece? A mídia, que é aquela... Tá tudo conectado um assunto no outro. A gente acabou de falar que o adolescente não consegue ficar offline. Então, se ele está conectado com a mídia 24 horas, ele está por dentro do que está em alta. E o que está em alta? No Instagram, nas fotos que a gente vê, pessoas magras, pessoas bombadas, pessoas fortes, pessoas com corpo escultural, pessoas onde dizem que a beleza é isso. Ser bonito é ser escultural, é ter um corpo daquele formato, do padrão de beleza que a sociedade espera. E aí o adolescente está em formação, não tem condições de resolver muitas coisas, a sua autoestima está abalada porque seu corpo está mudando e de repente ele se vê ganhando um pouquinho de peso e ele se recusa a comer. Então, 2 transtornos alimentares muito conhecidos podem surgir na adolescência e podem seguir para a vida jovem adiante e são gravíssimos, podem levar à morte, inclusive, que são as famosas anorexia e bulimia. As duas caminham quase sempre juntas, mas é possível ter uma sem ter a outra, tá? Do mesmo jeito, vou fazer só uma comparação. Não confunda porque são transtornos diferentes. Do mesmo jeito que a gente viu TDAH, que pode ter só o déficit de atenção, pode ter só a hiperatividade, ou pode ter os dois juntos, do mesmo jeito a anorexia e a bulimia. Pode ter só um, pode ter só o outro, pode ter os dois juntos. Vamos entender como que funciona cada processo. Antes de falar sobre os sintomas, nós vamos falar sobre o grupo de risco. Alguns fatores que podem levar algumas pessoas a ter mais predisposição a esses transtornos alimentares. Aceitar o que a sociedade prega.
se eu aceito que o padrão de beleza é a magreza, é ser magro, eu vou estar no fator de risco, porque se eu ganhar um pouquinho de peso, eu vou ficar apavorado. Ser perfeccionista. As pessoas que são perfeccionistas, que querem tudo no lugar, já me pediram uma vez para arrumar esse quadro aqui, esse quadro aqui. É tão perfeccionista que observa todos os detalhes. Se ela é perfeccionista e ela segue o padrão de beleza dito correto pela sociedade, essa pessoa também está no fator de risco, porque ela não vai se aceitar um pouco acima do peso. Ela quer ser muito magra. Ser mulher é mais fácil ter transtorno alimentar quando se é mulher. Existem homens que têm transtorno alimentar? Sim, mas é mais raro. Sofrer de ansiedade na infância, já teve algum problema de ansiedade? Se é uma pessoa que é muito preocupada com o peso, eu fico pensando, não está aqui? Ah, tá sim. Ter pais que preocupam com o peso. Tem pais que são tão viciados em dieta, em vida fitness, que eles tornam as crianças obcecadas por isso também. E isso é um fator de risco, porque essa criança, quando se tornar adolescente, ela não vai se aceitar um pouco acima do peso. Aliás, não precisa nem ser acima do peso, ela não vai aceitar o peso dela. Ela sempre vai querer menos. Ou seja, elas têm uma autoimagem negativa. Como que é o processo da anorexia? É a ausência de alimentação. Essa pessoa se sente gorda, ela tem uma autoimagem corporal equivocada e ela se sente gorda. Mesmo sendo magra já, mesmo tendo emagrecido, ela não consegue perceber que ela emagreceu e ela quer emagrecer cada vez mais. Então, ela deixa de comer dias sem comer, às vezes bebendo água, às vezes comendo uma refeição, às vezes comendo uma folha de alface, às vezes comendo o suficiente para não desmaiar, dias sem comer. A bulimia é a pessoa que não consegue, às vezes, segurar a vontade de comer uma coisa gostosa, só que essa pessoa come demais. Ela está com fome, ao invés de comer 2 pão de queijo, ela come uma forma de pão de queijo. E a culpa vem muito forte e ela força o vômito. Porque se vomitar, não entra no processo digestivo, então não há ganho de peso. Então ela tem vontade, ela tem prazer em comer, mas ela não pode engordar. Então ela come para sentir o prazer da saciedade, mas depois ela provoca o vômito. O anoréxico não se permite nem o prazer de comer. Ele não se permite esse prazer tão simples da nossa vida. Eu tenho pacientes que têm esse problema de anorexia, alguns já estão em alta, eu só estou acompanhando de vez em quando, a gente conseguiu melhorar esse aspecto. Já tive uma pacientezinha muito novinha, a mãe dela levou para mim com 11 anos, não, 12. Ela perdeu 11 quilos em 6 meses, aí a mãe dela apavorou e levou para o consultório. Magrinha, eu pedi para ela se desenhar, ela desenhou uma bola com perninha e bracinho, redonda. Aí eu falei, pedi para ela olhar no espelho, ela se olhou no espelho, eu falei, o seu desenho parece com o que você está vendo? Não, eu sou maior do que isso aqui, esse desenho está pequeno. Uma revolta com a autoimagem, né? E ela dizia assim, olha, eu vejo fotos de quando eu estava gordinha, e quando eu perguntava à minha mãe, eu tô bonita com essa roupa, ela falava, tá linda, filha. E hoje eu vejo que minha mãe estava mentindo para mim, porque eu estava horrível gorda. Agora, quando eu pergunto para minha mãe se eu estou bem e ela diz que eu estou linda, eu não consigo acreditar. Por quê? Porque ela já achava que a mãe dela estava mentindo para ela antes. Ela não era gorda, obesa, ela era mais bochechudinha, ela era, sabe, mais cheinha apenas. Isso foi o suficiente para fazer com que ela entrasse no processo de anorexia e deixou de comer. Vamos ver os sintomas e depois nós vamos ver o que faz quando uma pessoa está passando por esse processo. Anorexia e bulimia, as duas. Inclusive, gente, tem alguns sites que ensinam os adolescentes a fazer
esses dois processos. Isso tudo que eu estou falando aqui, tem sites que ensinam. Eles são denunciados, aí eles são banidos da internet e depois eles voltam de novo com outros nomes. Um dos mais famosos é o Ana e Mia, que mostra... agora que eu vi sua pergunta, Roberto, essa necessidade de estar conectado o tempo todo psicologicamente tem a ver com insegurança, pouca maturidade emocional, sem dúvida. Sem dúvida. E hoje em dia o mundo se comunica, se relaciona virtualmente, né? As pessoas são muito carentes em geral e elas são carentes de pele, de corpo. Mas agora, por causa da quarentena, estamos sendo impedidos. Mas mesmo antes disso acontecia. Todo mundo é carente de abraço, de colo, de presença um do outro. Mas aí, como nos transportamos para o mundo do virtual, se eu não algumas pessoas colocam como objetivo, se eu não receber tantas mensagens por dia, eu não sou amado. Namorado que não fica aqui o dia inteiro falando oi, 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 tô isso, tô aquilo, termina o namoro, porque não soube manter contato 24 horas. Então, sim, é uma prisão, é uma necessidade que está relacionada à insegurança, sem dúvida, à baixa autoestima. A minha pacientezinha de 12 anos, ela estava comendo muito pouco e a mãe dela percebeu. Ela pôs no prato 2 rodelas de palmito e uma de tomate em um almoço. A mãe dela ofereceu a carne, ofereceu o restante, o arroz, o feijão, de jeito nenhum arroz e feijão não. Então a mãe comprava comida, estava perdendo na geladeira, porque ela não estava comendo nada. E aí ela veio me reclamar que a filhinha dela estava emagrecendo demais e eles têm um alvo, eles têm um objetivo, sempre quer emagrecer mais. E como eu estava falando, tem os sites que mostram fotos. As fotos são pessoas que tiram fotos dos ossos aparecendo. E o osso aqui da clavícula, o osso do ombro, o osso da bacia é um dos mais difíceis de aparecer, porque o quadril é onde a mulher tem mais gordura. Quando aparece o osso da bacia, elas acham fantástico, é lindo. Gente, eles acham bonito. Quando é assim, a pessoa magra é bonita. Eu sei que tem muitas magrinhas aqui, é bonito, mas do jeito que eles ficam, se vocês olharem algumas fotos de pessoas anoréxicas, vocês vão me entender. É um esqueleto com pele. E eles acham bonito. É uma coisa de inversão de valores, porque parece que está doente. Está doente, aparenta esse aspecto doentio, de pele verde, sabe? Pouco cabelo caindo, porque não está aguentando mais a ausência de nutriente, unhas fraquinhas, a ausência da menstruação, a menstruação some, porque não tem nutriente. Alguns sintomas que a gente pode citar, que estão aqui no livro. Inclusive são orientados nesses sites, que é por isso que eu me lembrei deles. Usar laxante. Às vezes a pessoa comeu, não deu tempo de vomitar, ou às vezes não comeu nada, mas acha que tem gordura no corpo. Toma laxante para poder evacuar o que tiver dentro, mas não tem mais nada. É quase põe as tripas para fora, literalmente. Gente, eles não tomam um laxante. Minha paciente toma 8 laxantes. Ela tem menos de 45 quilos. Ela tem mais de 20 anos. E ela toma 8 laxantes. Tomava. Deixa eu usar no passado, porque ela está em remissão, ela ganhou um pezinho, está bem, ela não está usando mais nada desses artifícios. Usar laxante e diurético é muito comum. Às vezes as pessoas usam isso em dieta comum também. A gente tem que ficar atento para ver se isso não está virando uma anorexia ou uma bulimia, tá? Porque o diurético elimina toda a água do corpo, aí dá a sensação de perda de peso, porque na verdade não emagreceu, só desidratou. O laxante também desidrata um pouco e perde tudo que tiver dentro do intestino. Enema, vocês sabem o que é enema? É uma bombinha de água usada para lavar o intestino, tipo uma lavagem intestinal. Enche o intestino de água e aí tem uma diarreia bem líquida, limpando o intestino.
Tem outra pergunta aqui do Roberto. Tenho muita curiosidade sobre as instabilidades emocionais da adolescência que geram esses transtornos. Que necessidade grande é essa de aprovação social? Ou quer necessidade? Acho que é aqui, né? É uma necessidade social, é uma necessidade individual. Geralmente é um problema ligado à autoestima. A minha paciente, já eu chego nessa parte aí, porque senão a gente vai pular os sintomas. Vamos falar um pouquinho mais dos sintomas. Ir ao banheiro logo após as refeições. O anoréxico, ele termina de comer, se ele comeu 2 grãos de arroz, ele vai no banheiro provocar o vômito. Gente, do mesmo jeito que nós estávamos falando agora há pouco, que falar de sexualidade com adolescente é tabu, vocês não acreditam, mas os pais têm tabu. Meu Deus, ela foi vomitar. Ah, não, gente, pra quê? Por que que não senta e não conversa com o indivíduo? Sabe? Mas não, a mãe fica apavorada, não sabe o que que faz. Igualzinho quando mãe desconfia que filho tá usando droga, que filho tá mexendo com bebida alcoólica, que filho tá envolvendo no mundo criminoso. Ao invés de sentar e falar assim, escuta, eu tô achando que você tá fazendo isso, você tá? Porque se tiver, nós vamos ter que conversar. Você precisa de ajuda? Eu não posso te ajudar, não? Você quer que te encaminhe para um profissional? E vamos ter um papo reto aqui sobre isso. Mas não. Tem pai e mãe que fica, ai meu Deus, ela acabou de comer e foi vomitar. Olha lá, tô escutando, tá vomitando. Uai, vamos bater? Fulano, você tá, o que tá acontecendo aí? Tá tudo bem? Mas não, é um entrave que esses pais têm com esses adolescentes que a gente já percebe que é sintomático também. Porque se esse adolescente tivesse uma relação saudável, emocional com esses pais, o que tivesse incomodando ia ser falado, ia ser dito, não ia ser vomitado. É esse o sintoma que está aparecendo, né? Exercitar-se compulsivamente. É uma necessidade de perder peso tão grande que está magrinho, mas está correndo, está querendo suar. Eles vivem com muita roupa, agasalhos, a calor, tá sol, eles estão com roupa quente. Para quê? Para provocar a transpiração. Na Netflix tem um filme chamado O Mínimo para Viver. Se vocês não assistiram esse filme, assistam. É assustador, mas é um caso de anorexia muito forte. Cortar o alimento em pequenos pedaços. Eles ficam na mesa, quando é convidado para comer à mesa, porque geralmente o anoréxico não participa das refeições familiares, porque todo mundo vai ver que ele não come nada ou que ele come o mínimo, né? Então tem famílias que falam, não, vai comer com a gente, eu quero vigiar que tanto que você está comendo. Tem que vigiar direito, porque ele pode colocar uma colher de comida no prato, enquanto está todo mundo conversando, ele está separando para cá e para lá, para cá e para lá, só fica fazendo barulho de movimento de talher no prato, mas ele raramente leva o alimento à boca. Quando leva, é um grão partido no meio. A minha paciente anoréxica, para comer pipoca, ela leva um tempão para comer uma pipoca. Porque a gente não pega pipoca, né, de mãozada e põe na boca e croche, 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 croche. A gente que não é doente, a gente não come pipoca de mãozada? Pois é, o anorexo pega uma pipoca, aí ele arranca um pedacinho, põe na boca, mastiga, mastiga, mastiga. Outro pedacinho, põe É desesperador. Ele está com vontade de comer, mas ele se impede de comer, de sentir esse prazer de comer. Cáries dentárias devido ao vômito, porque a cor dos dentes fica diferente. Porque a acidez do vômito de todo dia, toda hora, acaba manchando os dentes. Pele manchada, que eu falei, amarelada, às vezes até esverdeada, por causa da ausência de nutrientes. Depressão, boca seca, cabelo fino, pressão baixa, passa mal na escola direto por causa da pressão baixa. A ausência de menstruação, que eu já citei, e a perda significativa de peso. Eu estou no último minutinho, a gente volta no mesmo link novamente, ok? Assim que me cortar. A bulimia já apresenta apenas os sintomas voltados ao vômito e ao laxante, à condução de movimento intestinal. Eles não evitam comer, como o anoréxico. A bulimia é só vomitar tudo que come. Pesa demais, eles são muito preocupados com a balança. Pesa várias vezes ao dia. Vai cortar. Tchau.
Ué, não cortou. 40 minutos e não cortou. O que aconteceu? O Zoom teve um upgrade?